Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel, eu sou aluno do P2 de Biotecnologia. Vou apresentar a vocês reações no carbono alfa em sistemas biológicos. Bom, a disciplina é Química Orgânica 2 com o professor Dr. Luiz. Bem, primeiro eu vou falar o que é um carbono alfa. Bem, o carbono alfa em química orgânica refere ao carbono adjacente a um grupo funcional ou grupo ligado à primeira posição ou à posição alfa. Logo após pode vir o carbono beta, o gama e o e assim por diante, né? Aí, como vocês podem ver, carbono alfa sempre vai ter que ter um radical ligado a um hidrogênio, ligado a NH2 e outras ligações. Bem, lá no sistema biológico ele pode agir de muitas maneiras, o carbono alfa. Uma delas é formando aminoácidos e proteína. Vou falar para vocês que começar com aminoácido, a estrutura. Como a gente viu em várias aulas ao longo do curso, que a gente sabe que os aminoácidos são estruturas que apresentam a sua constituição de dois carbonos funcionais, uma carboxila e um amino e um amino. Aqui está a estrutura dele, né? O amino ligado a uma carboxila. Na estrutura de um aminoácido no grupo amido e a carboxila não estão ligados diretamente. Na realidade, eles estão ligados na forma indireta, pois o grupo amino está sempre ligado ao carbono número 2 da cadeia. Como vocês podem ver, o carbono alfa, o radical, o CO, ou o carbono ligado a uma dupla de oxigênio e um OH. Vocês podem ver que ele pode agir como aminoácido, formando. De uma forma geral, a gente sabe que o aminoácido refere sempre ao alfa-aminoácido, que o termo alfa indica que o grupo amino, que é qualquer aminoácido, está ligado no carbono 2 a partir de uma carboxila. E quando a gente sabe que esse radical pode variar, independente do aminoácido que pode ser formado. A união de dois ou mais alfa leva à formação das proteínas, que são macromoléculas que apresentam diversas funções importantes no nosso organismo. A gente sabe que as proteínas podem se transformar ou pode servir de estrutura, como a gente viu, enzimática, de defesa, transporte e hormonal. E como eu tinha dito, existe muito mais de 20, né? Porém, o que o nosso corpo consegue sintetizar são basicamente 20 alfa-aminoácidos. Como vocês podem ver, a valina, a leucinina, a isoleucina, a teonina. Vocês podem ver que o carbono alfa sempre vai estar ligado no NH2, CO e OH. Vocês podem ver aqui, não sei se o mouse dá para ver, que aqui está o carbono central, o carbono alfa. Do mesmo jeito a valina, reações é sempre. A gente sabe que os aminoácidos do nosso organismo não conseguem sintetizar ou produzir 9 deles, que, como eu tinha dito, a histidina, lisina, leucinina, miotinina e isoleucina, que essas estruturas aqui, tirosina. A nossa fonte de aminoácido pode ser da carne bovina, da carne suína, aves, peixe, ovos, arroz, trigo, milho, entre outros. Vou falar um pouco da proteína também, que a gente estuda ela bastante, né? Em outra matéria sem ser Química 2, que praticamente esse tema, carbono alfa no sistema biológico, é bem curto, porque ele tem bastante, ele pode se transformar em qualquer um, dependendo do radical dele. Desculpa. Bom, a proteína, como a gente falou, que era uma macromolécula, compondo por a metade do peso seco de moléculas, está presente em todo ser vivo e tem variações de funções. Ele é um polímero, quer dizer polímero, que é vários aminoácidos ligados entre si, que pode atuar como enzima, catalisando reações químicas, transportar a química a outra. E a gente sabe que existe dois tipos de proteínas, essenciais e não essenciais. Bom, para a síntese proteica, que é um processo que indica um núcleo de célula, que é a partir de uma sequência específica do DNA, que o gene está presente na etapa que chamamos de transição,
que a segunda etapa é a tradução, realizada pelo citoplasma e organelas chamadas de ribossomos. Após utilizarmos a etapa, pode haver mudanças nas propriedades delas, através de modificações em seus resíduos, para formar. Bom, na formação a gente pode ter início dependendo da natureza dos aminoácidos que compõem os polipeptídeos, ela pode ter estruturas diferentes, como tais células primária, secundária, terciária e quaternária. Na primária, a gente sabe que é logo no começo, ao longo da cadeia polipeptídea de aminoácidos, apresenta de forma linear. Já na secundária, os aminoácidos são ligados entre si covalentemente, na estrutura primária. E formando dupla hélice ou alfa hélice, que é a ligação de hidrogênio. E já na terciária, a forma de dobramento da estrutura secundária se organiza, tipo uma dimensão 3D. Na quaternária já está completa. Já está completa ela. É uma interação de moléculas de proteínas formada por um complexo multiproteico. Ela já está formada. Bom, deixa eu ver mais o que podemos falar sobre. A importância do aminoácido é basicamente a produção de células vermelhas do sangue, produção de anticorpos, produção de hormônios, como tinha dito antes, e pode ser na regeneração de células da pele, por exemplo, promoção de sensações de ansiedade no corpo, entre outros. Bom, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Bugou. Meu Deus. Bem, ocorreu um erro técnico, mas voltando. Aqui dá para ver melhor a formação de ligações de polipeptídica, como vocês podem ver. A relação entre duas reações pode liberar água na sequência de aminoácidos ligados um com o outro, que o aparo da síntese proteica geralmente ocorre nos ribossomos, que são as proteínas naturais até 21, aí está dizendo 21, mas já até 20 primários diferentes, ligados entre si por ligações de amida. Aqui, como vocês podem ver, aminoácidos do radical 1, sempre onde tem esse radical, sempre será o alfa. Aí tem o beta também, como vocês podem ver, que é a ligação peptídica, ligando com o outro, vai acabar liberando água. Geralmente na cadeia R são bem diferenciados. Mais de 500 aminoácidos diferentes são encontrados na natureza, porém apenas 20 compõem proteínas de todas as espécies, de bactérias, procariotos, de humanos, eucariotos, são aminoácidos primários ou padrão. Na nutrição humana, suas funções ajudam também na digestão, absorção e no transporte. E como eu tinha dito antes, existia dois tipos, essenciais e não essenciais. Os não essenciais sintetizados pelo organismo, como a leucina, isoleucina, valina. Eu já tenho mostrado a estrutura para vocês, e o carbono alfa também. E os não essenciais, que é sintetizado pelo organismo a partir de outros percussores, como alanina, o ácido aspartico, asparagina e o ácido glutamático e a serina. E os semi-essenciais ou precursores, que é sintetizado a partir de outros precursores presentes em quantidade na superfície na dieta. Aí, como é que vocês podem ver a proteína, também polímero, e o monômero, que é o aminoácido. Aí vocês estão vendo o carbono alfa ligado ao radical aqui, vocês podem ver tem um carbocádio, em vez de ser NH2 é NH3 com a carbocádio, por isso que varia de proteína para proteína, ou de aminoácido para aminoácido na sua estrutura. Os organoleptídicas incolores, a maioria dá sabor adocicado. Físicas são sólidos com solubilidade variável em água, apresenta atividade óptica por possuírem carbonos assimétricos. Em geral, uma forma levorígea. A progressão de Fischer, modo
simplificado de representar um átomo de carbono tetraédrico e suas subunidades. Como vocês podem ver, ó, carbono alfa sempre aqui, ó. Aqui no caso é uma linha, a produção de Fischer. O arranjo tetraédrico das orbitais de ligação ao redor do carbono alfa dos aminoácidos. Os 4 grupos substituintes podem ocupar 2 disposições espaciais distintas, que são imagens especulares, não superponíveis. Eita, desculpa, minha visão está um pouco ruim. Superponíveis. E os aminoácidos são determinados por D ou L, que são uma configuração absoluta, como a gente viu nas aulas de Christensen. Substituinte ao redor do átomo do carbono quiral. Como vocês podem ver aqui, exemplos, ó, de D e L. Geralmente o radical aminoácido L e um D. Só muda de esquerda para direita, como vocês podem ver. E a rotação dele, anti-horário e horário. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui são mais reações. São as reações de pKa. Bom, praticamente não tem muito o que falar sobre. Tem o que falar, na verdade, né? Bastante, mas é bastante para não ficar enchendo linguiça. A minha aula foi essa sobre reações de carbono alfa em sistemas biológicos. Eu mostrei que eles podem reagir como aminoácidos e proteína. Porém, ele pode, dependendo do seu radical, né, que eu mostrei como é que é, ele pode se transformar em vários tipos de aminoácidos, essenciais e não essenciais, compondo. Então, eu espero que essa videoaula tenha ajudado vocês. Então é isso, dá um like aí se gostou. Até a próxima, valeu professor.